E aí você mencionou, eu vou botar ele nessa fogueira também. Manda, agora já entrou. Não, já falou de dano, vou puxar a fogueira. Porque, pelo que ele me falou, o entendimento dele é de que o dano, né, o estresse imposto em posição longa, tem relação com a hipertrofia longitudinal, né? E aí? É isso mesmo? Você acha que o dano tem uma implicação? Não, a gente já sabe que quanto maior o dano, maior é o risco disso ser uma lesão e não, né, um maior ganho você terá. Né, isso a gente já sabe. Então a magnitude do dano não tem relação com a hipertrofia. Perfeito. Mas um dano em magnitude ideal, ele influencia a hipertrofia? Pelo menos a longitudinal? A opinião é uma faculdade equidistante do conhecimento e da ignorância. A minha está mais próxima a esse polo aqui, mas ainda assim eu vou registrá-la. Tudo bem? O que eu entendo? O dano é parte do processo. É parte do processo. Enfim, após a publicação do trabalho de Felipe Damas, se colocou, por exemplo... Eu fico meio assim, até porque a galera usa também, desculpa te interromper, aquele estudo que faz só contrações concêntricas, não tem dano, mas tem hipertrofia. Agora, e quando se compara concêntrica e excêntrica resulta em maior hipertrofia. Quando se coloca a concêntrica somada à excêntrica não potencializa a hipertrofia. Todos os estudos de excêntrica não mostram isso. Eu fico meio perdido com essa história. Perfeito. Ah, e não, só quando cessa o dano que você tem. Quando cessa. Essa discussão eu tive na banca de defesa, até, obviamente, de forma muito prazerosa, com o professor Cleiton Libardi. Aquele trabalho eles avaliaram a intensidade de eco. Ou seja, é um marcador por meio de imagem, não deixa de ser um indicador de dano muscular. E nós realizamos também no doutorado. Só que, olha a dificuldade, a nossa amostra era treinada. E a amostra daquele trabalho, que avaliou esse, aspas, tamponamento do dano pela hipertrofia, ou seja, cessou o dano, minimizou o dano, iniciou o processo de hipertrofia. Esse tamponamento do dano, ele se deu e foi investigado em uma amostra composta por indivíduos destreinados. Então, talvez a cinética não seja a mesma, talvez. A primeira pergunta, existe dano relevante, ou podemos impor dano relevante ao indivíduo altamente treinado? Sim. Não sei se você concorda, mas sim, é possível conduzir uma sessão e levá-lo a uma condição de dano elevado. Esse dano fará parte do processo, mas ele será, digamos que o fiel da balança para a ocorrência de hipertrofia. Aí eu vou para a modulação das variáveis. Potencializador. Exatamente. No entanto, por exemplo, se eu estivesse aqui diante de uma prescrição, ciente de que alguns estímulos implicam maior dano muscular, exemplo, comprimento longo, exemplo, ações predominantemente excêntricas, uma nórdica reversa. Engraçado que condiz, né? O trabalhar em posição mais longa gera maior dano, hipertrofia mais. Enfatizar excêntrico gera maior dano, hipertrofia mais. Perfeito. Na montagem de uma sessão, talvez eu não colocasse como primeiros estímulos. Se existisse um conceito para pós-exaustão, certamente uma pós-exaustão seria um exercício predominantemente excêntrico seguindo uma falha concêntrica. Exemplo, estou aqui, imagina, pré-exaustão, vamos colocar um circuito. Pré-exaustão em cadeira extensora, intensidade leve a moderada, falha muscular, na extensão de joelho. Vou para o agachamento, ou para um hack squat, ou para um leg press. Busco uma nova falha, que dar-se-á em ações concêntricas, sim? Ou seja, eu busco uma falha, e aí eu estou diante de uma autoridade, me corrija se estiver enganado. Para exaustão, preciso sair de um exercício isolado imediatamente para o multiarticular subsequente. Então, saio da cadeira extensora onde obtenho uma falha na extensão de joelho, porém o posicionamento de quadril a 90 graus estático. Vou para o leg press, combino extensão de quadril e joelho, obtenho nova falha na fase concêntrica. Esse indivíduo apresenta condição de realizar algum ou de impor algum estímulo ao quadríceps? Sim. A nórdica reversa. Mesmo obtendo falha aqui e aqui? Sim. Se ele sai do leg press, basta rolar para o lado, ajoelhar e cair na nórdica reversa. Ele consegue obter mais algumas repetições. Inclusive, para voltar, ele pode flexionar quadril com o intuito de minimizar a intensidade na ação concêntrica ou na fase concêntrica. Já visto que naquele momento ele quer só excêntrica. Até ajuda com o treinador puxa, ele desce sozinho. Perfeito. Criamos ou não um conceito para pós-exaustão? Se é que existe. Então, eu venho de uma falha concêntrica, cadeira extensora isolada, leg press, agachamento,
Hack Press. Nova falha na ação concêntrica. Vou para um excêntrico, um predominantemente excêntrico. O que eu fiz aquele final ali? Depois não anda. Depois não anda. Se ele executa, ele não anda. Verdade. Mas entende que existe o espaço para as 3 intervenções, agora faz o inverso. Começa pela nórdica reversa. Não faz mais nada. O cara vai para a extensora, ele perde, ele diz assim, não, tá sem sentido esse exercício, eu não estou conseguindo direcionar de fato. Perfeito. É interessante. Download Podcast, o seu podcast na educação física. Se você curtiu esse corte, faça a inscrição no canal e ative o sininho para mais novidades.